Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long e mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre timidez. Será que este é o seu caso? Será que você é uma pessoa que se acanha, que evita fazer as coisas, que evita ir além porque se sente desconfortável, se sente inibido, se sente ali encolhidinho, tem medo de se expressar? Olha, gente, timidez é um acanhamento que a pessoa tem que causa um desconforto gigante na maioria das vezes e que interfere muito na realização pessoal. Então, a gente precisa entender o seguinte, que a timidez, ela caracteriza-se principalmente, né, por uma obsessiva preocupação com o que os outros vão falar, com as atitudes, né, com as reações, os pensamentos do outro. Então, uma pessoa que ela é tímida, ela se segura literalmente, ela não consegue ir além porque ela tem ali uma consciência sobre ir além que tá bagunçada dentro dela. A pessoa, ela acredita que se expor é ruim. Na verdade, não é nem o que ela acredita, é o que ela sente. E como que a pessoa chegou, né, a esse estado? Como que a gente pode resolver isso? O que que você precisa entender? Bom, a gente precisa entender que necessariamente isso não precisa ser um problema, mas que a timidez ela passa a ser um problema quando ela vira um impedidor na sua vida, quando a pessoa realmente precisa fazer as coisas e se segura e sabe que se ela conseguisse fazer aquilo que ela não consegue, ela conseguiria ir muito mais além. Então, neste caso, a timidez é um problema, porque a timidez, na verdade, é um traço de personalidade, né? Que depende do temperamento da pessoa e depende dessas experiências que a pessoa teve na vida. Então, existem aquelas pessoas que naturalmente têm uma natureza mais recatada, mais tranquila, mais quieta, mas que conseguem se expressar da maneira delas, e aí não existe problema neste caso. Mas, quando a pessoa, ela gostaria, né, no fundo, no fundinho da alma dela, ela gostaria de ir além, mas ela não consegue ir além, isso significa que essa pessoa, ela tá presa a uma sensação que geralmente, gente, vem de uma experiência ruim anterior. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você, um dia, ao tentar se expressar, ao tentar se colocar na vida, você foi esculachado, né? Foi massacrado. Olharam para você com cara feia, definiram algo a respeito de você que fez com que você, a partir daquele momento, sentindo aquela sensação ruim que veio daquela experiência com aquelas pessoas, você, a partir daquele momento, parou de tentar novamente, você começou a se encolher. É como um divisor de águas, né? Às vezes a pessoa ela tem uma experiência na vida que foi tão marcante, foi tão ruim, ela pegou tanto que faz com que a pessoa ela não vá além. Então, o que que acontece, gente? A pessoa, a partir daquele momento, ela evita. Ela evita porque a sensação que foi gerada foi muito ruim. Essa geração vira essa geração desse sentimento vira uma memória emocional. E a pessoa, a partir do momento em que ela tem essa memória emocional dentro dela, o que que acontece? Ela passa a literalmente viver em função de não mais se envolver com uma situação que traga de novo aquela sensação, a possibilidade daquela sensação ocorrer novamente. Então, quando uma pessoa tem, no geral, uma experiência ruim, ela evita novamente. Então, vou dar um exemplo. A pessoa foi assaltada e a pessoa teve ali uma sensação ruim. Um exemplo qualquer, tá, gente? A sensação evita dependendo da sensação, vai fazer com que a pessoa evite certas circunstâncias que pareçam com aquilo para evitar que aquilo aconteça de novo. No caso da timidez, a pessoa, o que que ela faz? Ela, quando teve a sensação ruim, ela foi, por exemplo, exposta, né, de uma maneira negativa, algo aconteceu ali que trouxe sensações que ficaram marcadas como sensações que não foram boas, que foram sensações que mexeram de forma negativa com a pessoa, naquela situação, aquela memória fica gravada. Então, a pessoa evita não mais se expor.
ela não quer mais. E literalmente tem gente que foge para não ter a sensação. Como um dia a pessoa teve uma sensação ruim, muitas vezes foi gerado naquele momento uma sensação fisiológica. Então a pessoa teve ali uma reação química no corpo, né, organicamente falando, que disparou certas sensações. E aí, quando a pessoa, muitas vezes, lá na vida adulta ou lá anos depois, ela se dá conta de que ela está numa situação parecida, ela começa a ter uma reação fisiológica que é disparada automaticamente. Então, é aí que a pessoa, ela soa frio, ela sua, né? Sua frio, ela treme, ela fica vermelha, ela fica com dor de barriga, e cada um tem sua reação aí, que depende muito. Isso não só de timidez, né, gente? Em casos de timidez, mas em casos onde não foi legal a coisa, a pessoa não fica confortável. E aí, não estando confortável, a pessoa, ela sai daquela situação máximo, mais rápido que ela pode, e ela não entra mais naquilo. Então, é importante entendermos que o estado natural, que deveria ser natural para todos nós, nas circunstâncias que a gente vai vivendo ali no dia a dia, deveria ser um estado livre interno, onde a pessoa se sente bem, se sente capaz, se sente ela, sem ter a interferência emocional de ninguém. Eu chamo isso de imunidade emocional. Eu faço isso acontecer com as pessoas, lidando com as coisas que elas viveram na vida delas e que um dia tiraram o poder. Então, a pessoa que ela não se sente poderosa, emocionalmente falando, é uma pessoa que fica muito pautada naquilo que os outros vão pensar, naquilo que os outros trazem, nas reações dos outros. Às vezes, uma cara faz com que a pessoa já encolha. Então, essas sensações fazem com que a pessoa não consiga ter esse estado livre internamente. Então, quando a pessoa ela consegue ser livre, ela consegue agregar valor às próprias sensações, às coisas que ela faz, e aí a pessoa se torna uma pessoa autêntica, né? Uma pessoa autêntica é uma pessoa que tem os próprios valores, e ela sabe, essa pessoa, que os outros vão ter opiniões, e as opiniões são só opiniões. Então, você aí que tem essa questão, entenda o seguinte, que você acabou se definindo um dia como essa pessoa que é assim, né? Então, quando você diz para si mesmo que você é algo, você está afirmando, eu sou tímido, eu sou inseguro, eu sou incapaz, eu sou qualquer coisa assim, quando você afirma para si mesmo que é algo, olha que interessante, que você está daquele jeito, você está, na verdade, comandando o seu cérebro, a sua mente, o seu corpo para o futuro. Então, você está criando mais do mesmo. E eu falo sempre aqui nos meus programas da Rádio Mundial, sou Cristina Long, para quem não me conhece, que para criar algo novo na nossa vida, nós precisamos ter uma sensação nova, e essa sensação nova vem de uma possibilidade nova. E o que acontece com a maioria das pessoas, gente? A maioria das pessoas fica presa a uma ideia de que para que algo aconteça novo na vida, ela teria que mudar algo externo, algo tem que acontecer. Então a pessoa pensa assim: o dia que eu for me aposentar, o dia que tal pessoa me ajudar, o dia que eu tiver tempo, o dia que qualquer coisa assim externo acontecer tal coisa, eu vou vou conseguir, vou fazer. Então as pessoas ficam fazendo esses planos para o dia seguinte, para os meses seguintes, para os anos seguintes, porque elas acreditam que lá no futuro vai acontecer algo diferente, como uma mágica, que vai fazer elas mudar. E eu sempre digo aqui que é possível, super possível, prever o futuro, e eu vou te ensinar isso hoje, agora. É possível prever o futuro, sabe como? Criando ele. Então, você consegue sim prever o seu futuro se você começar a observar o que você vem criando hoje. Aquilo que você vem fazendo todos os dias de forma automática. Gente, 95% dos nossos atos são automáticos, são inconscientes, estão ligados aos dias anteriores.
né? A epigenética tem estudado muito isso, a física quântica principalmente, mas está ali gravado dentro da gente essas memórias. Então a gente está no automático. Isso significa que para a gente é confortável fazer certas coisas de uma determinada maneira. Por exemplo, acordar da mesma forma. A gente veste mais ou menos as mesmas roupas, come mais ou menos as mesmas coisas, vai nos mesmos lugares, estaciona o carro no mesmo lugar, você almoça no mesmo lugar, fala com as mesmas pessoas. Você tem uma rotina que é gerada, né, por um comportamento que faz as coisas de forma automática, porque tem uma programação que foi criada. E é nessa programação que eu mexo, é nessa programação que, através do meu método, que é o método Long, eu vou lá e mexo nas sensações que a pessoa tem. Quando a pessoa ela muda a sensação, ela é capaz de se colocar numa situação nova, onde ela vai para uma ação diferente e aí cria-se um resultado diferente. Então, é muito interessante para criar esse resultado diferente. A pessoa precisa sentir que ela pode. E aí entram as memórias emocionais. Por exemplo, no caso da timidez, a pessoa precisa compreender que aquelas memórias emocionais que não são conscientes normalmente, são memórias que estão lá como arquivos emocionais dentro da pessoa, estão ligados às circunstâncias, às experiências que ela passou. Essas memórias fazem com que ela haja no automático. É por isso que a pessoa tem, inclusive, a reação automática, fisiologicamente falando, dispara ali o medo, dispara a situação, sem que a pessoa queira, comande isso, porque está no automático. Gente, é muito interessante como faz essa mudança. A gente pode fazer isso em pouquíssimas sessões. Eu me especializei nisso, estou há 22 anos trabalhando como terapeuta. E as pessoas voltam e falam, Cris, você mudou a minha vida. Por quê? Porque eu mudo o que a pessoa sentia a respeito de quem ela achava que ela era. E aí eu transformo essa sensação naquilo que a pessoa precisa para ser o que ela realmente quer ser. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11, esse é o nosso WhatsApp, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, o Michel. Ele vai te explicar como que você pode fazer para mudar aquilo que você sente, aquilo que você vai conquistar na sua vida. Ele vai te mostrar como que você pode vir até mim, o que que a gente pode fazer aí no seu caso. Gente, isso a gente faz em pouquíssimas sessões, podem ser feitas inclusive via chamada de vídeo. Eu atendo gente do mundo inteiro. Como eu disse para vocês, eu tô há 22 anos trabalhando, tô há 7 anos aqui na Rádio Mundial, escrevi inclusive alguns livros que falam um pouco desse assunto, porque eu entendi como fazer a pessoa se tornar aquilo que ela deseja. Eu entendi também que para que a pessoa se torne aquilo que ela quer ser, ela precisa se livrar daquilo que ela, na verdade, não quer ser. E isso tem um jeito todo especial de ser, de fazer. Inclusive, eu comecei recentemente a ensinar isso para quem quer aprender. E amanhã eu tenho uma live para terapeutas, pessoas que trabalham com outras pessoas, que queiram aprender a fazer essas mudanças. Existe toda uma técnica, todo um jeito, todo um cuidado para fazer isso. Então, se você é terapeuta, quer aprender isso, quer aprender a minha técnica, que chama-se Método Long, onde eu entendi como mexer, como virar essa chavinha, eu vou dar, tô dando essas aulas todas as terças-feiras, às 20 horas, lá no YouTube. Então, me procura lá, o vídeo da semana passada tá gravado, tá lá no YouTube. Tá bem bacana. Gente, tô também no Instagram, estou no Facebook, tá cheio de matérias. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Lá tem um monte de informações, inclusive sobre as oficinas que nós estamos fazendo lá no espaço. Eu montei recentemente uma oficina que chama-se Quebra de Paradigmas. Ela vai acontecer todas as quartas e todos os sábados. Você escolhe o dia que você vai participar. E eu fiz essas oficinas com o intuito justamente de ajudar você que não pode pagar integralmente a consulta, então fica bem mais barato. E a gente vai fazer uma terapia em grupo ali para quebrar essas sensações, quebrar esses paradigmas, e a gente vai fazer os exercícios também para que você mude o que você sente. Então, o X da questão é esse, né, gente? É mudar o que você sente. Não adianta você racionalmente saber, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Você planeja, mas você sente que você não pode. Quando a pessoa ela sente que ela não pode, essa sensação de falta de merecimento, falta de valor, faz com que a pessoa realmente não tenha a força,
emocional para tomar a atitude correta, para mudar os hábitos, para ir para a vida dela do jeito que ela deveria ter. Então a pessoa, ela fica naquela ideia de que ela vai fazer, mas ela não consegue. Por quê? Isso é muito comum. A pessoa sabe que tem o que tem que fazer, ela sabe, ela tem tudo nas mãos, muitas vezes a pessoa tem ali a oportunidade na frente, mas ela se segura. Por que que ela se segura? Porque tem uma memória emocional, que é um bloqueio emocional, que está dentro dela, no inconsciente, que está ligado a uma sensação que foi criada numa experiência passada. É aí que eu mexo. O meu método utiliza hipnose, programação neurolinguística, epigenética. Tenho toda a ajuda ali também dos mentores. Inclusive, um dos livros que eu escrevi chama-se Anjos e Mentores. Porque eles mostram, né? Poxa, a pessoa, ela se desqualificou, ela se sentiu inferior, ela se colocou na vida ali de um modo ruim, e não é isso que a pessoa quer. Então, para você se tornar o que você deseja, você precisa tirar as sensações erradas que você tem a respeito daquilo que você deseja, ou as ideias, né, a respeito do como você, não outro, você vai chegar onde você deseja. Gente, milagre não existe, tá? Nesse sentido, não. Você precisa entender que o que vai fazer acontecer as coisas na sua vida vai ser a ação. E eu trabalho em cima da sensação que impede a ação. É isso que eu faço. É um processo bem racional, né? Apesar de eu ter essa ligação com os mentores, o trabalho que eu faço ali do método, ele envolve essa prática bem específica, né? De tirar as sensações que estão travadas, que são as experiências, as lembranças emocionais. E quando você tem uma lembrança sem o sentimento, né? Você chegou na verdadeira sabedoria, onde você olha para aquela experiência que você passou sem dor. E aquela experiência, ela vira um trampolim, né? Em vez de ser uma âncora, vira um trampolim. E a partir daquela experiência, você ganha muita força. Agora, quando a pessoa, ela revive tudo aquilo, ela se chateia, ela fica preocupada que aquilo não aconteça novamente, ela fica ligada àquilo que aconteceu e fica revivendo, né? Ressentindo muitas vezes um passado, né? Ressentir, a própria palavra entrega ressentir, sentir novamente. A pessoa fica com aquilo, o que ela está criando? Um futuro, certo? E ela está criando um futuro baseado na mesma experiência, nas coisas que ela não quer, ela fica ali na mente o tempo todo, repetindo aquele padrão que vai criar mais do mesmo. Então, não funciona assim, a mudança precisa acontecer de dentro para fora. Gente, eu sou Cristina Long, as informações sobre a minha técnica, o método Long, como que isso é possível fazer, estão lá no meu site, cristinalong.com.br. O Long, gente, você escreve L-O-N-G-H-I. Lá também tem as oficinas, tem as informações sobre o meu espaço. Eu estou de espaço de Casa Nova, chama-se, né, o mesmo nome do programa, Espaço Jornadas. Fica ali ao lado do metrô Moema, na estação Eucaliptos, 200 metros, gente, facinho, hein? Você pode vir de qualquer lugar. Então, meu site, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E eu vou contar uma história novamente de sucesso. No sábado agora, uma mãe me escreveu de novo com uma foto do filho dela. O filho dela teve uma trava gigantesca em relação aos exames que ele precisava fazer. E principalmente o exame de sangue, eu contei até isso um tempo atrás aqui. E esse menino, 7 anos, gente, ele precisava fazer exames de sangue constantemente, a cada tantos dias, e ele traumatizou com aquilo de uma forma que ninguém conseguia mais fazer esses exames. Ela tinha ido em vários, sei lá, 6, 7 laboratórios para tentar, não conseguia, virou um problemão, e ele também tinha medo de barulho, de outras coisas. E o que que aconteceu? Eu trabalhei ali com o pai e com a mãe, uma sessão, depois ela trouxe ele. Em 2 sessões a gente resolveu isso. E agora, daí depois a gente até terminou o processo para ficar mais redondinho. Agora, foi interessante que esse menino, ele entendeu que ele tem a força para
lidar com aquilo, né? Porque ele não foi enganado em nenhum momento, ele sabe o que acontece, ele sabe que tem a picadinha, ele sabe que tem uma sensação de desconforto. Eu treinei isso com ele no consultório, depois que eu tirei a memória, né, gente? Porque enquanto isso, não adianta você racionalmente, ainda mais com uma criança, tentar explicar que não vai doer, porque vai doer, né? Agora, ele entendeu que era uma dorzinha tão bobinha, né? Por quê? Porque ele entendeu que ele era maior emocionalmente, né? Eu dei para ele toda essa imunidade emocional que ele não tinha. E a mãe dele, nesse sábado, de novo me mandou uma outra foto, né? Com ele feliz novamente. Ela já mandou 3 ou 4 fotos aí das vezes que ele foi. Porque isso não é mais um problema. Então, é possível a gente tirar as memórias dos traumas, dos medos, das sensações que não foram boas na sua vida, das questões que você passou e que te deixaram impressões. Então, quando nós temos impressão de que nós não vamos conseguir, né? Até a pessoa que é tímida, ela tem a impressão de que não vai ser bom, ela tem a impressão que todo mundo tá olhando para ela, todo mundo tá julgando. Essas sensações fazem com que a pessoa se encolha, com que a pessoa desista, com que a pessoa não vá, com que a pessoa não consiga. Quando essas impressões emocionais, que são memórias, na verdade, saem, eu faço lá o meu método, que chama-se método Long, eu tiro essas informações de dentro da pessoa, a pessoa passa pela circunstância novamente sem sentir o que ela sentiria de forma negativa. Então, vou dar um outro exemplo. Eu tratei uma vez uma moça que ela tinha um medo absurdo de barata. Mas era tão absurdo que ela evitava fazer um monte de coisa, ir para um monte de lugar, porque na cabeça dela poderia ter ali a qualquer momento, inclusive ela fechava todas as frestas da casa dela. Ela uma vez contou que saiu correndo do carro, largou o carro no meio da avenida, porque ela ouviu um barulhinho, né, que remetia à ideia lá da barata. Enfim, não era nada daquilo, era o vento. Então, quando eu tirei a memória, ela não sabia, né, se tinha funcionado, porque eu não tenho uma barata ali no consultório para testar, né, gente? Mas eu testei de outras formas e falei para ela, fica tranquila que você vai, né, se sentir muito bem. Aliás, eu falo para as pessoas agora, vá para sua vida e você vai perceber, e a pessoa volta sempre a semana seguinte ou na semana seguinte e fala assim, nossa, tô totalmente diferente, me sinto totalmente diferente, não tive mais aquela sensação. E com essa moça da barata foi a mesma coisa. Eu tirei a percepção que ela tinha emocional a respeito da sensação que era gerada ali quando ela via uma barata. Ela tinha uma reação, inclusive, fisiológica muito forte. Ela tremia, ela tinha esse pânico, literalmente. Eu tirei. E aí ela passou por uma situação que ela falou assim, que ela foi na dentista e ela estava sentada numa cadeira e ela viu uma baratinha passar assim ali num lugar ali perto, atrás, assim, das outras cadeiras, e ela falou, Cris, foi tão engraçado, eu não me reconheci, porque eu vi a barata passar, eu acompanhei ela com o olhar, sem sentir nada, e ela sumiu, e aquilo não manifestou nada. Ela falou que se fosse num outro momento da vida dela, ela jamais voltaria lá, ela subiria na cadeira, ela tremeria, acabaria com o dia dela. Por quê? Porque tem ali uma memória, estava ali, né? Tinha ali uma memória ligada a uma ideia que ela teve na infância, que nem foi com baratas especificamente, mas que veio de uma história que contaram para ela, que estava totalmente inconsciente. Então, é possível mudar todas essas sensações. A pessoa, por exemplo, que tem medo de avião, é muito comum pessoas chegarem lá com medo de algo. Eu tiro a memória do medo, a pessoa vai para a situação, não sente a sensação, a reação fisiológica, e aí a pessoa fala assim, nossa, eu cheguei lá e nem percebi que eu cheguei lá, eu me vi já no meu destino e desencanei, eu entrei no avião e dormi, entrei no avião e fui assistir um filme, fui conversar com a pessoa ao lado, a pessoa não pensa mais naquilo, ou se ela pensar, ela pensa sem a sensação. Inclusive, no sábado também veio um rapaz que ele falou, nossa, incrível, aquele trauma que ele viveu na infância dele e na adolescência saiu. Ele falou, nunca mais pensei nisso. E aquilo que era uma questão para ele ficou totalmente bobinha, totalmente sem força. Então, eu criei essa imunidade emocional e ele mudou completamente. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Esse é o telefone lá do nosso consultório,
Fala lá com o Michel, meu assistente. Tem também o meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. E lembrando, gente, que amanhã estarei às 20 horas dando uma aula para terapeuta sobre a minha técnica, método Long, lá no YouTube, amanhã às 20 horas. Gente, é isso, um excelente dia para vocês e até o próximo programa na quarta-feira.